quero trazer a convidada Norma Viana, convidar a nossa coordenadora em saúde mental aqui em Cajazeiras, que está à frente do CAPS 2. Tudo bem, Norma? Tudo bem. Bom dia. Aqui é o Café Conectado. E para tomar esse café comigo hoje, o café que é essa conversa, esse meio de socializar e trazer informações ao povo. Que bom. Diário do Sertão te recebe. Que bom, muito obrigada. Bom dia a todos do Diário do Sertão. Para mim é sempre um prazer falar em saúde mental. E já começo dizendo que você foi muito feliz quando fala que saúde mental envolve música, arte, até porque música, arte está relacionada ao inconsciente, assim como dizia Nise da Silveira, que foi uma grande psiquiatra e uma grande colaboradora dentro do processo de melhora dos portadores de transtornos mentais. Não só a medicalização, mas está inclusive, né, dentro do projeto que é as terapias comunitárias, essa parte que complementa o tratamento. Exatamente, porque quando falamos de saúde mental e quando falamos de sujeito de um modo geral, um sujeito não é alguém que tem que ser tratado apenas com medicação. Da doença cuida a medicação. Do sujeito tem todo um contexto que cuida. Então o sujeito é completo, complexo e com isso medicação não resolve, não completa às vezes, não trabalha a complexidade, a subjetividade e a singularidade do sujeito. Para trabalhar essas outras vertentes, nós precisamos de outras vertentes, sendo redundante, não? E aí entra a arte como música, dança, pintura, enfim, artes em geral, artes cênicas, enfim. Então, vamos sentar para a gente debater melhor, porque eu quero saber, bem do início, sim, qual o conceito de saúde e de doença que hoje é chamado de transtorno mental. Porque, para começar, às vezes somos pessoas normais, tidas como normais, entre aspas, estamos aqui dentro da sociedade, mas se não dessemos um de louco para estar aqui na frente falando sobre saúde mental, nada disso aqui aconteceria. Então tem que ter, como você diz, tem que ter um doido para ir à frente e fazer as coisas acontecerem, né, Norma? Então vamos sentar para falar sobre esse assunto, porque eu quero saber primeiro o seu conceito, a sua visão de saúde e doença relacionada ao psíquico. A saúde mental. Então vamos começar dizendo que aí é uma opinião que eu entendo como uma opinião que você me pede em relação a esse conceito. É claro que existe um conceito científico, mas vamos deixar um pouco de lado essa questão de conceito científico, até porque as coisas dentro da ciência estão sempre se modificando. Mas eu acho que um sujeito que tem uma mente organizada para desenvolver as atividades diárias, que tem um equilíbrio e que tem o que hoje tem um tema muito latente dentro da saúde mental, é o que se chama de resiliência, que é a capacidade que tem esse sujeito de passar pelas adversidades da vida sem perder suas propriedades, vamos dizer assim, de equilíbrio, de controle emocional. E isso é um sujeito que nós podemos dizer que ele tem saúde mental, embora não seja um conceito fechado, porque enquanto sujeito, os nossos processos são bem transitórios. Então, se hoje eu estou nesse processo de ter essa resiliência e de ter essa capacidade de lidar com algumas situações adversas, com algumas situações contrárias aos meus desejos, aos meus sonhos, com capacidade de adiar algum sonho ou de abrir mão de algum sonho por qualquer motivo, eu estou com saúde mental, digamos, sim? Mas isso é muito tênue, é muito fina a linha que separa a loucura da lucidez. Então, se formos incluir o termo sofrimento psíquico, aí sim é que vamos juntar todo mundo junto e misturado, né? Sofrimento psíquico, todo mundo passa por alguma situação, em algum momento, que como você mesmo disse, se você não se adaptar, se você não tiver bem adaptado àquela situação, tipo um luto, se você não viver aquele luto e conseguir sair dele, por exemplo, só é uma situação. Então, se você não digerir bem aquela situação, ficar difícil sair dela, causar sofrimento psíquico, já é o meio caminho andado. Exatamente. Você foi feliz quando você disse se você não viver o luto, porque precisa viver o luto. Não dá para você ter uma perda
e diante dessa perda você não viveu o processo do luto. Então, isso faz parte da saúde mental. Você entender que está no momento de uma perda, de um luto, e admitir aquele momento, viver aquele momento, mas sabendo que aquele é um momento, que é transitório e que vai passar. Agora, se eternizar no luto, aí é que a gente questiona e é aí onde pode entrar a questão do que a gente pode chamar de um processo de adoecimento. Então, como em qualquer outra área da vida, pode ser no trabalho, pode ser nas relações afetivas, então tudo que você para naquela situação, ela vai se tornar doentia. Olha, eu digo assim, que todas as perdas, porque as perdas estão muito relacionadas aos valores. Então, para algumas pessoas, uma perda que é pequena, para mim pode ser grande. Então, tudo é muito relativo. E essa relatividade é exatamente de acordo com cada sujeito. Então, como é para mim perder um trabalho? É simplesmente me sentir incapaz de trabalhar ou é simplesmente uma oportunidade de procurar um outro trabalho e de descobrir em mim novas potencialidades? Então, é relativo. Então, Norma, assim, para falar da lei 10.216, 2001, é isso? Isso. Política de saúde mental. O que é que vem mudando em defesa dos direitos humanos e resgate dessa cidadania dos que carregam transtornos mentais? O que é que vem, esses movimentos de reforma psiquiátrica, o que é que vem trazendo de novo? Que não só é mais além do que denunciar as clínicas ou hospitais, tido como manicômios, né? Que antigamente esse termo tinha muito mais significância que hoje do que essas clínicas que tratam, que chamadas às vezes casa de repouso, Sim. ou então anti-estresse. Sim. Né? Antigamente era chamada realmente essa denominação de manicômio. Então, o que mudou de lá para cá nessa construção dessa rede que a Norma vai detalhar melhor, uma rede que é solidária, inclusiva e libertária. Falei certo, Norma? Como é que funciona? Sim, sim. Então, a Lei 10.216, na verdade, dispõe sobre direitos e deveres dos portadores de transtornos mentais. Então, o direito ao acesso aos serviços de saúde como um todo e não só o acesso aos serviços de saúde mental. Porque existe um detalhe, quando a gente fala de um portador de transtorno mental, muitas pessoas ainda têm a ideia de que eles não adoecem clinicamente. Exatamente. E aí eles são doentes mentais. Que não pode ir para um PSF comum, porque você possui portador de um transtorno mental, você tem que ir para o CAP se tratar de uma gripe? Então. E aí os serviços de saúde, hoje de manhã eu conversava com o secretário de saúde num programa, e aí eu falava assim para ele, no programa de rádio, eu falava assim para ele, nós ainda temos saúde e saúde mental. E o que nós precisamos segregado. É ter saúde. Porque nós temos sujeito. Então, nós não temos um sujeito clínico e um sujeito mental. Nós temos um sujeito. Então, eles separam a cabeça do corpo. Então, esse sujeito, ele tem uma saúde e uma saúde mental. Ou ele perde essa saúde e essa saúde mental. Então, precisa ter saúde como um todo. E, enquanto saúde como um todo, esse sujeito precisa estar incluído no Estratégia Saúde da Família, eu estou saindo já um pouco, eu estou falando dos direitos, que dispõe a Lei 10.216, mas eu já estou entrando em alguma coisa mais recente, que é a Portaria 3088, que institui a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial. Nessa rede de atenção psicossocial são chamados todos os serviços de saúde a formarem esta rede para que trabalhemos esse sujeito como um todo, para termos uma visão holística desse sujeito e que vejamos esse sujeito com necessidades, onde muitas vezes essas necessidades estão no Estratégia Saúde da Família, na Unidade Básica de Saúde. Então, a ideia é que não criemos uma ilha de saúde mental, onde o dentista vai ao CAPS, onde o ginecologista vai ao CAPS. Não, absolutamente. Então, saúde da mulher é feito na Unidade Básica de Saúde. O tratamento odontológico é feito na Unidade Básica de Saúde. Quando é um tratamento especializado, específico, enfim, é feito no CEL. Então, isso já faz parte de um processo de ressocialização. O momento em que o portador de transtorno mental está numa fila esperando para ser atendido, ele está em contato, às vezes,
com um vizinho dele que nunca falou com ele por uma questão, às vezes até de receio. E aí a gente começa a desmistificar de uma forma sutil esse receio, esse medo, esse preconceito, porque o portador de transtorno mental está ali tranquilamente esperando chegar a sua vez para ser atendido. E isso sim é saúde, isso sim é inclusão. Não adianta, assim, não é coerente incluir na sociedade, a família está lá, está todo mundo apoiando, a comunidade, e a saúde não fazer a sua parte. A saúde que eu falo em todos os seus níveis. Ele querer dizer que não tem profissionais preparados para receber aquela ocasião, e a sociedade ela tem que aceitar o transtorno mental em todos os seus momentos. E a saúde segregar isso? Então, o que eu digo é assim, um dos termômetros que mede a inteligência de uma comunidade ou de uma sociedade é a capacidade que essa sociedade tem de conviver com o diferente. A tolerância com Isso. o outro. E o doente mental é um diferente. Mas o que ainda eu gosto de dizer que a reforma psiquiátrica foi criada para nós que nos dizemos normais. Porque somos nós que não aceitamos os doentes mentais. Eles são como são, assim como nós somos como somos. E nós nos aceitamos e queremos também que as pessoas nos aceitem. Mas nós não aceitamos o outro que é diferente de nós. Então nós precisamos entender melhor esse processo e entender que mesmo entre nós que nos dizemos normais, entre eu e você, apenas duas pessoas, temos N diferenças. Imagine entre 3, 4, 5, 1 milhão. Aí é que as diferenças se multiplicam. Então, essa capacidade de conviver com o diferente, sem todo esse estigma, sem todo esse preconceito e, principalmente, sem se divertir com o doente mental, porque isso é alguma coisa que me deixa indignada. Quando eu vejo nas redes sociais eu nunca vejo alguém se divertindo porque esse alguém não aparece. Aparece só o doente mental, que está lá divertindo alguém, que está aqui gravando, mas que não aparece. E aí eu questiono, quem é mais corajoso dos dois? Não é? Então, é alguma coisa que eu gostaria de despertar nas pessoas, essa questão do se divertir com as pessoas que são fragilizadas, que são indefesas. É essa a melhor forma que você tem para se divertir? Norma Viana, conversando com a coordenadora do CAPS da cidade de Cajazeiras e já colocando a sua definição de normalidade, já se enquadrando a esse padrão que a sociedade impõe do que tem que ser. E não só as pessoas que possuem diagnóstico de transtorno, mas se você vestir algo diferente, se você bota uma maquiagem a mais, faz um penteado diferente do que só basta não estar na moda, Norma, para tu ter ser intitulada como uma pessoa, aquela dali não... Olha, eu dou aula no curso técnico em enfermagem e dou aula de saúde mental. E eu bato muito nessa tecla, né? Então é assim, os processos sociais nos engolem muito. Então eles definem que hoje o que eu tenho que ter é um celular de última geração e que se eu não tiver, eu não me encaixo no grupo. E muitas vezes eu absorvo isso como verdade e aí eu não tenho a condição de ter. E aí eu acabo por me excluir, eu mesma me excluo, porque eu vou ser discriminada, eu vou ser... Enfim. Basta ser mais gordinho ou ser muito magrinho, cada um tem um apelido, né? O padrão, é a sociedade que impõe o padrão, os processos... Então o transtorno, na verdade, não estaria na pessoa que não consegue ter tolerância ou aceitação? É o que eu digo a você, talvez não seja um transtorno, mas seja precise de uma inteligência maior, mais ampla, para aceitar o diferente. Não é? Então, eu acho que é exatamente o que precisa acontecer. Aceitar o diferente, mas todo mundo tem que ser igual a mim, todo mundo tem que ser igual a você. Não, a sociedade precisa dessa diversidade. A sociedade necessita dessa diversidade, até para ficar mais interessante o mundo. Então, não tem, aí eu vou simplesmente vestir o que todo mundo veste, calçar o que todo mundo calça, o que todo mundo pensa. Vou escolher a profissão que todo... Aí teríamos apenas uma profissão no mundo, teríamos apenas um estilo de pessoas no mundo e o mundo seria
particularmente para mim, muito sem graça. É melhor que tenhamos toda essa diversidade, porque com essa diversidade aprendemos cada vez mais. Precisamos apenas aceitar e nos misturarmos com essa diversidade para aprendermos sempre mais. De repente, os diagnosticados com transtornos mentais, eles que não se adaptaram a essa forma pragmática de ver o mundo, assim, de sempre ter que estar seguindo normas impostas, então essas pessoas elas não estariam seguindo essa linha de padrão de normalidade. Seria esse o conceito para a gente fechar. Eu não gosto de usar a palavra normal nem anormal. Então, para você, é normal que todos os dias você saia da sua casa e você venha para o seu trabalho. Para os usuários do CAPS 2, é normal que todos os dias eles saiam de casa e vão para o CAPS 2. O que é que tem de anormal na sua prática e o que é que tem de anormal na prática deles? Eu gosto de dizer que são práticas diferentes, mas eu não definiria. A sua é uma prática normal e a prática deles é uma prática anormal, não. Então eu não gosto dessa palavra, dessas palavras, de normal e anormal. Então eu diria que a sua prática é diferente e a prática deles é diferente. São realidades diferentes. São realidades diferentes porque são sujeitos diferentes. E aí entra o fato de serem portadores de transtornos mentais, entra sim, mas é apenas uma diferença. Não é nada que vai prejudicar uma sociedade e que vai botar essa sociedade em risco e que vai danificar a sociedade e que vai, enfim, que tem todo esse mito em relação à loucura, que tem todo esse estigma em relação à loucura e que se tornou alguma coisa tão grande que as pessoas se distanciaram. Com alguns adventos aí da humanidade, e um deles foi a tecnologia, que modernizou muito e deixou o sujeito um pouco de lado, aí esse sujeito adoeceu. E hoje isso está muito em alta. Esse adoecimento do sujeito... Esse sim mesmo está isolado. Em detrimento de uma tecnologia. Em detrimento... Isolamento virtual. Em detrimento de uma modernidade. Então isso precisa ser revisto. O sujeito precisa voltar a ocupar o lugar de destaque na humanidade. Porque eu costumo dizer que é o bem maior do universo é a humanidade. Se tirarem todas as coisas de nós, todas as coisas que nos pertencem, nós continuaremos e reconquistaremos as coisas. Mas se deixarem só as coisas, o que elas farão? Muito bem. Então, assim, falamos de isolamento e terminamos também falando sobre esse isolamento até de forma virtual, né? Das amizades frias. Sim. Então, o que há de novo, o que é que vem surgindo na área de saúde mental com relação ao tratamento? O que é que vem surgindo? O que é que está aí no auge agora? O que está em alta, a partir da determinação ou das determinações, das diretrizes da reforma psiquiátrica, é a portaria 3088. Que institui a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que começa a estabelecer o atendimento aos portadores de transtornos mentais exatamente pelo básico, a unidade básica de saúde. Então, lá é a porta de entrada. Todas as pessoas, seguindo protocolos, deveriam se dirigir ao Estratégia Saúde da Família, a sua unidade básica de saúde, para de lá ser encaminhada ao especialista. Mas a gente não trabalha apenas com protocolo. Existe também uma demanda espontânea, onde o usuário vai diretamente ao serviço de saúde mental e lá ele é atendido. Então, dentro da rede de atenção psicossocial, que começa pela atenção básica, depois existem os serviços especializados, que são exatamente os CAPs, e aí em Cajazeiras nós temos 3 CAPs, CAPs infantil, que trabalha com crianças e adolescentes, CAPS 2, que trabalha com adultos portadores de transtornos mentais, e o CAPS AD, que trabalha com usuários de álcool e outras drogas. Temos um outro dispositivo que também faz parte da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, que está dentro do processo de desinstitucionalização. É você tirar um sujeito que está há muito tempo numa instituição, e aí ele ficou institucionalizado por isso, e trazer para um serviço substitutivo. E em Cajazeiras nós temos uma residência terapêutica, onde são acolhidos, onde tem hoje uma pessoa que ficou muito tempo num hospital, né? E hoje ela mora nessa residência.
Então, isso faz parte do processo de desinstitucionalização. Depois, ainda dentro da RAPS, nós temos os serviços de urgência e emergência, e aí entra SAMU, UPA, são serviços de urgência e emergência, hospital geral, criação de leitos no hospital geral, enfim. Então, essa rede vem para fortalecer o atendimento ao sujeito como um todo, e não mais para continuar com essa separação. Ah, você tem um transtorno mental, você vai ser tratado apenas no CAPS. Não existe. A ideia é que ele possa ser tratado também numa unidade básica de saúde, onde tudo vai ser até mais fácil para ele vai estar ali no bairro dele, ele vai ter contato com a comunidade, onde ele convive, com quem ele convive. Então, essa é a proposta, que desmistifique essa questão que sempre foi muito estigmatizada, essa questão da loucura que sempre teve muito preconceito em torno de todo esse processo. Eu lembro que quando fui fazer estágio no CAPS, muito receio dos colegas, então a maioria dos enfermeiros não gostam muito de saúde mental. Entendeu? Mas eu encontrei outra realidade lá. Lá cortei cabelo, lá fui cabeleireira, fui manicure. Que bom. A gente fez festa. Então, como você disse, foi prazeroso conviver com pessoas que não provocam em você uma sensação de preconceito. Sim, você não se sente excluída. Você mesmo, como humano, precisa se sentir num ambiente incluso. Então, eles não separam, eles não segregam, eles não veem diferenças. Para eles, eles incluem, eles trazem. Então, se você se adaptar a um ambiente, é a melhor coisa. Como você se adaptou à saúde mental. Então, fica muito gostoso trabalhar com o que você gosta. Uhum. Esse olhar diferenciado. Eu marquei uma frase aqui de Jânio Muniz. Não sei se você conhece, mas ele disse que a reforma veio para propor um novo olhar sobre a loucura, porque as pessoas veem o que elas estão acostumadas a ver. É preciso ver diferente para mudar. Então, trazer para a sociedade, conviver, vai se habituar. Então, você vai ter um novo olhar sobre a situação. Isso, quando as pessoas veem um doente mental, elas já veem ali todo um processo de quê? De risco, de perigo, de medo, e é isso que precisa ser desconstruído. E precisa ser reconstruído. Precisam ser reconstruídos novos conceitos. De que em alguns momentos a gente não precisa descartar, a gente não pode descartar a hipótese de que em alguns momentos, nos momentos de crise, nós precisamos ter cuidado. Esse sujeito precisa ter um atendimento muito mais direcionado para ele, e que ele tem sim momentos de crise. E que não só bota em risco a vida das pessoas, mas muitas vezes ele mesmo corre muito mais risco de vida do que o outro, porque o outro tem como se defender, ele às vezes não. E muitas vezes, por não ser entendido numa crise, ele é agredido. O outro também não tem culpa, não estou aqui culpando ninguém, mas eu estou dizendo que precisa desmistificar para que não fique por aí todas as pessoas achando que um doente mental, que um portador de transtorno mental, bota em risco uma sociedade inteira. Não, ele tem os momentos de crise onde ele precisa de um tratamento mais onde seria mais intensivo. Uma referência a isso? No caso, se você surta, principalmente à noite que o CAPS ainda é 2, está fechado, o que vai acontecer com esse paciente que precisa ser medicalizado ali em urgência? De acordo com a RAPS, serviços de urgência e emergência. E ele é medicalizado em casa? Não necessariamente. Aí quem vai decidir é quem está à frente do serviço. Se o paciente tem condição de ser medicado e continuar em casa, ou se vai precisar levá-lo para o serviço. Então, seria o hospital regional? Seria a UPA, seria o hospital regional. Então, eles têm, obrigatoriamente, por receber, se o médico entender que ele tem que passar por uma avaliação clínica. Sim, e eles recebem tranquilamente. A nossa rede de atenção psicossocial está sendo bem trabalhada, vem sendo bem fortalecida. Vamos trabalhar a inclusão também dentro da saúde, não é? Não? Sim, nós estamos... nesse momento está acontecendo uma discussão na UFCG, onde foram convidadas pessoas da UPA, do SAMU, do Corpo de Bombeiros, enfim, dos segmentos que a gente sempre precisa para fazer algum socorro, para que nós tenhamos um diálogo e que cheguemos a um entendimento melhor, para que a gente possa atender de uma melhor forma essas pessoas.
Então, quem está à frente de um serviço de urgência e emergência, numa situação dessa que você colocou, de final de semana, à noite, quando o CAPS está fechado, porque ainda somos CAPS 2, é quem tem a autonomia, toda a autonomia, de decidir o que fazer com aquele usuário naquele momento. Então, fica a cargo de quem está à frente do serviço. Sei que não dá tempo falar sobre álcool e outras drogas, que também estaria incluído e trazendo para o conceito de saúde mental. E também, como foi também, ontem foi feita uma passeata com relação ao abuso sexual, principalmente em crianças, porque vai trazer o transtorno mais tarde. Sim. Então, não temos mais muito tempo para detalhar sobre. Então, vamos para as ações, no geral, dentro da saúde mental com relação a esses outros temas. O que foi feito dentro dessa semana relacionado à saúde mental? Tá. Nós demos início à programação sexta-feira e sexta-feira foi uma programação voltada para a equipe. Então, contamos com a colaboração da UFCG, que é uma grande parceira nossa, assim como todas as faculdades públicas a faculdade pública e as faculdades privadas de Cajazeiras fazem estágio, usam os CAPs de Cajazeiras como campo de estágio. E aí nós contamos com a colaboração da UFCG para essa atividade de sexta-feira. Ontem nós tivemos uma caminhada com os usuários do CAPS 2, com os usuários do CAPS Infantil e do CAPS AD, com as equipes também desses serviços e com a participação do SAMU, do SC Trans. Então, tivemos essa caminhada e tinha muita gente, tinham muitos estagiários, teve uma participação em massa dos estudantes, isso é muito interessante. E finalizou da mentalidade até dos próprios estudantes. Sim, eles já entram para o campo de trabalho com novos conceitos. Isso é muito interessante. Quero mandar um abraço para a Francisca Bezerra, doutora Francisca Bezerra, a qual fiz as duas pesquisas na área de saúde mental, que foi a da conclusão do curso e da especialização, todas voltadas à saúde mental, e doutora Francisca Bezerra, altamente sim. da área de saúde mental, e foi positivo demais a realmente uma sumidade no assunto, né? E aí tivemos a participação da professora Ilusca, da professora Alisson, do professor Fábio, doutor Fábio, que também é da UFCG, que tem um projeto de extensão com música no CAPS 2 e que isso traz muito benefício aos usuários. Temos já na banda que se chama Influenza, que é a banda do professor Fábio, já temos um vocalista do CAPS 2. Então isso é muito interessante. E aí hoje, agora, nesse momento, está acontecendo um debate lá na UFCG, uma mesa redonda, onde deve estar presente o secretário de Saúde para falar dessas ações que eu também estou pontuando aqui algumas, mas ele fala com mais propriedade, porque ele está muito a par de todo esse trâmite aí legal que tem que obedecer junto ao Ministério da Saúde, mas as práticas dentro do CAPS, elas acontecem desde um atendimento, um acolhimento, um primeiro acolhimento, que é uma triagem, para a gente saber a história do usuário, quando eu falo usuário, que eu seja bem entendida, usuário do serviço em saúde mental. Então, e aí nós fazemos um primeiro apanhado dessa história e direcionamos o usuário para o profissional que é pertinente ao caso. Médico, psicólogo, e aí depois ele pode até se tornar um usuário que vai participar do CAPS 2 dias por semana, 3 dias por semana ou todos os dias, depende do momento em que ele está. Aí ele vai ter as atividades, as atividades diárias com pedagoga, com educador social, com psicólogo, com a própria médica, com a equipe de enfermagem. Então, tem toda uma equipe interdisciplinar que trabalha no CAPS, assistente social, para a gente trabalhar o sujeito como um todo. Essa é a nossa proposta. O trabalho é árduo, o trabalho é difícil, a falta de algumas parcerias às vezes nos deixa, sei lá, meio de mãos atadas. A parceria da família é fundamental, porque a base do ser humano, por mais que a sociedade se modernize, eu insisto em dizer que a base do ser humano é a família. Nunca vai ser o equipamento eletrônico de última geração. Vai ser sempre a família. E se a gente não tem um apoio da família, então o usuário se sente desolado, já se sente excluído a partir dali. Aí se a gente não tem o apoio da comunidade, esse desolamento se amplia. Se não tem o apoio da sociedade, torna-se ainda maior.
E se a gente tem a sociedade se divertindo com os doentes mentais, aí isso nos deixa indignados. Mas, enfim, o que a gente quer aqui é otimizar essa questão de que nós devemos respeitar, nós temos o dever de respeitar os doentes mentais, os portadores de transtornos mentais. Eles são apenas o outro de nós, que muitas vezes, como você disse no início, temos que sacar mão dessa loucura até para fazer valer os nossos direitos, para nos impor em algumas situações. E se não fosse essa loucura, o que seria de nós, em alguns momentos? O mundo seria até chato. Você Então, não conseguiria conviver. Não, com todo mundo seria normal. Muito ruim estar aqui. Com todo mundo se dizendo normal, seria muito chato. Então, eu prefiro alguém não muito normal, enfim, que transite aí por alguns momentos de loucura e que nos traga um pouco mais de, sei lá, de divertimento, enfim. Exatamente. Esse é o bom da loucura, né? Quero agradecer a presença, né, e as orientações da Norma Viana, coordenadora do CAPS de Cajazeiras. E aí, Norma, para encerrar essa fala... Bom, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer falar em saúde mental e o que eu diria, o que eu deixaria aqui como para encerrar essa conversa, seria mesmo essa questão de que olhem um pouco para esse doente mental como sendo um sujeito que está ali em sofrimento, um sujeito que já é por si só fragilizado e que você, que se diz normal, não precisa fragilizá-lo ainda mais com esse modo de se divertir. Então, tragam para vocês essa questão do respeito. Se não querem se envolver na situação, não são obrigados a se envolver. Mas também não precisam se divertir. Se esse divertimento for da felicidade também do usuário, como se fala, se tiver numa troca de felicidade, isso aí é positivo. Não é quando você está diminuindo a imagem do outro e ele está se sentindo prejudicado. Ele está mal com a situação, daquela forma engraçada de você estar tratando. Mas se o usuário ele está tendo uma troca naquele divertimento, o que você acha sobre isso? Olha, o que eu tenho visto não é um sujeito que faz uma troca. O que eu tenho visto é uma pessoa em crise, ou são pessoas em crise, sim, e que de repente alguém, naquele momento de fragilidade, faz ali um vídeo e que acha altamente divertido e que distribui nas redes sociais. E isso para mim não é saudável. Até porque não está ali, ele não pediu permissão. E se de repente acontece isso, é um momento em que ele precisa, bom, entre se divertir e ignorar, eu dou uma sugestão, ignore. Eu dou essa sugestão, ignore. Faça de conta que não viu. Por favor, Faça de conta que não viu. Assim, não é, eu tô aqui num bate-papo. Eu não estou aqui dizendo que tem que ser feito assim, absolutamente, quem sou eu, né? Mas eu estou apenas fazendo esse chamamento. Então, deixem quieto. Ele vai passar por você ou ele vai, enfim, mas deixem quieto. Vamos respeitar todas as formas de ser. Sim. E aguardar que o CAPS 3 venha logo aí, em seguida, que haja esse disparo, que não queremos, lógico, que ninguém entre em crise e que venha que tenha surtos e precise do CAPS, do serviço do CAPS 3 de internação para sair daquele momento. Mas temos esse subsídio se precisar. Na verdade, Norma, para encerrar, e agradeço sua vinda. Mas nós temos a consciência de que isso vai sempre existir dentro da saúde mental. E precisamos sim do CAPS 3. Precisamos sim. Exatamente. Então, muito obrigada. Ah, tá.